Jorginho, boa noite. Boa noite. O que dá para falar da tua estreia, primeiro jogo teu no Couto Pereira, o desempenho do time e principalmente, né, o Coritiba vinha de uma sequência de 6 jogos sem conseguir vitória e conseguiu essa vitória hoje. Bem, eu acho que o mais importante, uma boa noite a todos, eu acho que o mais importante de hoje foram os 3 pontos, esse era o maior objetivo. É nítido que precisamos evoluir, principalmente com equilíbrio entre uma transição ofensiva rápida com a posse de bola. Eu acho que a gente fez sempre essa ligação rápida ou uma ligação direta dos nossos zagueiros com o Rodrigão e depois com Jesus. E também a gente não conseguiu manter a posse de bola no campo do adversário. Mas isso de lado, porque era difícil, eu chegando, mudando um pouquinho a característica, a equipe entrou no 4-2-3-1, com o Alano junto com o Matheus, e depois a gente até trocou em alguns momentos, botamos o Alano por fora, depois o Alano voltou por dentro novamente, porque o Giovani acabou cansando um pouco, e o Kelvin também. Mas eu acho que depois dessa série de insucessos, a gente conseguiu uma vitória em cima de um adversário que estava, se eu não me engano, há 12 jogos sem perder. Foi muito importante. Eu acho que isso dá uma alegria, traz uma alegria para o nosso torcedor. Eu fiquei assim muito entusiasmado com aquilo que eu vi, né? Mesmo a gente vindo de uma sequência de jogos sem vencer, a torcida presente, a gente sabe que eles podem encher mais ainda isso aqui, e esse jogo agora contra o Paraná é fundamental. Então, os 3 pontos foram fundamentais. Eu acho que a gente sofreu um pouquinho, porque nós sofremos um gol de bola parada. E quando a gente joga sem o William, por exemplo, a gente abaixa um pouquinho a estatura da equipe, mas o Bray não teve um início bom, depois fez uma grande partida pelo lado esquerdo, foi muito bem. Então, eu estou muito satisfeito, principalmente com os 3 pontos. Mas temos muito que trabalhar. Jorginho, bem colocado por você. Tem muito trabalho pela frente. Deu para notar que no segundo tempo, até um amontoado de alguns jogadores, claro, está chegando agora, vai ter esse trabalho para botar sua filosofia de trabalho em campo também. Agora, o que deu para sentir hoje, a impressão desse grupo, independente do resultado, o negócio é ganhar a segunda divisão, é pau puro. Já deu para sentir que o time pode equilibrar, já que você mexeu na defesa, meio de campo contou com a volta do Rolando e terminou com troca no ataque também? Isso, eu acho que nós temos boas possibilidades. É uma equipe que pode jogar com extremos de extrema velocidade, de muita velocidade, foi o que aconteceu, né? Colocamos o Elisol pelo lado esquerdo e a equipe realmente assim teve muita velocidade pelos lados. O Jesus é um jogador extremamente interessante, um jogador jovem, que tem uma capacidade, uma qualidade técnica, uma capacidade física enorme. Quando ele entrou no lugar do Rodrigão, a gente sabe que ele é um matador, está faltando, de novo eu falei para ele, você precisa realmente voltar àquele momento maravilhoso, e ele vai voltar, nós vamos trabalhar para isso. O mais importante também que eu posso destacar é que a nossa equipe fez algo que, pelos jogos que nós observamos, esses últimos jogos viemos observando, que uma equipe que jogou para segunda divisão. Era o que estava faltando, essa entrega, essa determinação, essa vontade, se você realmente assim entrar com raça, com paixão por aquilo que você faz. A equipe que era uma equipe muito técnica, né, muito qualificada, com esses contra-ataques quase que mortais, mas que precisava se entregar ao máximo. Eu vi essa equipe, e é o que nós vamos trabalhar constantemente para que essa equipe mantenha esse nível de competição. Boa noite, Jorginho. Boa noite. O Coritiba agora tem o Paraná, né? E depois mais 2 jogos exatamente em casa, né? No Couto. Eu queria que você falasse o quanto que essa sequência de não ter que sair de Curitiba é importante para dar até tranquilidade, já que você chegou numa semana e já nessa pressão de ter que ganhar hoje. Eu queria que você falasse o quanto que é importante não ter que sair daqui para voltar para o G4. Foi muito importante essa vitória hoje. Nós sabemos que tem um jogo fundamental agora contra o Paraná. Como você falou, são 4 jogos aqui em Curitiba, que pode nos dar uma posição na classificação muito interessante.
E são jogos fundamentais, que a gente precisa realmente fazer o dever de casa. Sabemos o quanto vai ser difícil contra o Paraná, eles ganharam aqui no primeiro turno, e a gente vai em busca dessa revanche, vai em busca realmente dessa vitória lá, ou pelo menos trazer um pontinho, que é importante. Os resultados aí que aconteceram mais ou menos até agora têm nos ajudado bastante. De repente a gente pode permanecer aí na 5ª colocação, se eu não me engano, com os resultados, aí, a combinação dos resultados, com um jogo a menos, isso é muito bom. Então, eu acho que a nossa equipe precisa ser sempre competitiva como foi hoje, mas melhorar o nível técnico para os próximos jogos. Jorginho, tudo bem? Tudo bom. Queria que você falasse o seguinte, você falou na sua apresentação daquela condição ali dos extremos com o canhoto do lado esquerdo, o destro do lado direito, a gente viu ali um pouquinho diferente, claro, tua primeira semana de treinos, né? O que foi importante nesses dias ali, 4 dias de treino que você teve, não só para essa escolha, mas para outras que você teve ali na equipe, como a entrada do Romércio na zaga e do Patrick na lateral esquerda? Isso, eu comecei a semana de uma forma diferente, mas com o passar dos treinos, observando melhor, a gente chegou à conclusão que essa era, pelo menos para esse momento, era a melhor equipe. Só ressaltar que a gente dá uma atenção muito grande para o atleta que está no banco e que está fora do banco. Hoje, por exemplo, na preleção, a gente destacou principalmente aqueles que estavam no banco, para eles se sentirem participantes, importantes, porque esse jogador, de repente, entra e decide, como aconteceu em algumas oportunidades, que poderia ter decidido ali. O Elisol, ele entrou, driblou 3 jogadores e ainda quis entregar para o Alano. Ele poderia ter dado uma pancada cruzada ali de direita, a gente vai trabalhar muito isso nesse jogador, então é muito importante que a gente tenha todos os jogadores muito motivados para entrar nos jogos. Eu gostei muito daquilo que eu vi no jogo, mesmo em alguns momentos a gente perdendo a organização. No início do jogo foi um início ruim, mas a gente conseguiu o gol e isso nos deu uma tranquilidade para organizar a nossa equipe, e eu vejo assim, grandes possibilidades da gente realmente se manter entre os 6 primeiros colocados, que a gente não sabe como é que vai acontecer aqui, mas a não troca, por exemplo, de repente do Kelvin vir pelo lado esquerdo para ter mais bolas na área, como aconteceu agora no finalzinho do jogo, que o Elisol entrou pelo lado esquerdo e o Robson acabou indo pelo lado direito, o Kelvin cansou, e a gente assim tinha mais possibilidades dos cruzamentos, que é necessário, pela estatura dos nossos atacantes, é muito necessário que as bolas cheguem na área. Bom, Jorginho, para a próxima partida você tem agora uma semana inteira de trabalho pela frente, você não terá o Muralha, com o 3º cartão amarelo hoje, mas você tem a volta do Rafinha e você tem a volta do Thiago Lopes, né? Ou seja, Rafinha, indiscutível, a qualidade você conhece muito bem, né? É o tempo suficiente também, você já fez algumas mudanças, não só tática, mas também de peças realmente na partida de hoje. O torcedor pode esperar alguma outra novidade também para o final de semana? A gente tem que estar sempre aberto para as possibilidades que se apresentam, e jogadores desse nível a gente tem que estar sempre com as portas abertas, mas não tenha dúvida que quanto mais nós pudermos dar entrosamento para uma equipe, é melhor. Mas sabemos que alguns jogadores, por exemplo, como o Rafinha, se trata de um jogador de extrema qualidade e que a gente precisa pensar muito bem se ele retorna. Ele ainda está ainda com algumas dores no joelho, mas a gente vai ter essa preocupação de que ele volte realmente bem. Então, o bom para mim é que realmente nós temos um elenco grande. Por um lado, é muito trabalho nos treinamentos, porque a gente tem que encontrar espaço para mais de 30 jogadores, coisa que eu não tinha na Ponte. Eu tinha aproximadamente 21, 22 jogadores, era muito difícil, né, a peça de reposição, tinha que buscar na base, mas sugamos tudo que era possível. Aqui, nós temos esses 30 jogadores que nos dão uma possibilidade muito grande. Jorginho, numa resposta anterior, você falou que tem toda a confiança, né, que o Rodrigão vai retomar a melhor fase. Ele chegou aí ao número de 5 jogos, acho que ele teve uma rodada suspensa, 5 jogos que ele não marca gols. É ainda o artilheiro do time, o artilheiro do campeonato. O que te traz essa confiança? Como é que você entende que vai ser esse trabalho aí com ele? Porque ele é um matador. O
O Rodrigão é um jogador que sabe fazer gol, ele faz um papel de pivô muito bem, ele consegue girar em cima dos zagueiros com muita qualidade e ele sabe definir muito bem, finalizar muito bem. É um momento que às vezes acontece com o atacante, a gente sabe o quanto ele precisa de fazer gols. A oportunidade que eu trabalhei com ele no Bahia, já no primeiro jogo ele fez 2, mas infelizmente ele teve uma fratura no dedo do pé. E aí ficou parado e a gente não teve mais a oportunidade de trabalhar juntos. E ele já demonstrou todo o potencial dele aqui e eu tenho certeza absoluta, é só uma questão de tempo, a coisa começar a acontecer, se ele fizer um gol, com certeza as coisas vão se abrir para ele e ele é um jogador como eu falei, um finalizador nato, sabe fazer gol, ele tem uma presença forte, é um jogador muito forte, que os zagueiros batem nele e acabam caindo, então é só uma questão de tempo. Jorginho, você falou de um elenco grande, né, que você não tinha trabalhado na Ponte, né? Mas também na apresentação houve até uma possibilidade de, mesmo com a janela se fechando, trazer gente nova. Com o que você avaliou hoje, você acha que há ainda essa possibilidade, é preciso ir pensar em novas peças, em trazer reforços para a continuidade do trabalho, ou você acredita que, com o que você está vendo, esse elenco tem possibilidade de continuar até o fim do ano e conquistar o acesso? Eu acho que ainda nós temos alguns dias ainda para ter para pensar bem, para observar melhor, para tomar essa decisão, porque tem que ser muito pontual, a gente não pode errar de forma nenhuma em qual posição a gente vai precisar de um reforço. Então, existe sim a possibilidade da vinda de mais 1 ou 2 jogadores, mas, como eu falei, a gente precisa observar muito bem, não são tantas assim as opções que nós temos, já que as coisas já estão se fechando, a maioria dos jogadores, principalmente de muita qualidade, acabaram se encaixando nos clubes, seja de primeira ou de segunda divisão, mas estamos abertos para essas possibilidades que possam aparecer, a gente já vem conversando, sim, eu só não vou falar em que posição, mas com certeza a gente deve ter mais 1 ou 2 reforços.